Gu, depois você tira uma foto. Senta nessas cadeiras aqui, ó, pra foto sair mais perto. Já tá aparecendo, Gu? Já? Vai, porque fica mais... Fica melhor. Vocês não estão aparecendo, só está aparecendo a apresentação. Bom, boa noite a todos e a todas. Nós vamos começar a audiência pública para discussão e elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026. Essa audiência, né, ela é uma das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei da Transparência, da Lei 4.320 e da Constituição. Essa audiência, o objetivo dela é a gente colher sugestões ou propostas para que seja incorporada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a gente vai apresentar alguns conceitos aqui de LDO, de planejamento, e a gente vai apresentar já algumas projeções que a gente fez para a LDO. Os valores que estão aqui, eles não são absolutos, né? A LDO está em fase de elaboração, mas a gente acredita que vai ficar muito próximo disso. Bom, então o primeiro slide que vocês estão aí na mão é qual que é o conceito de LDO, né? Ele é um pré-orçamento, né? Ele é um pré-orçamento já mais detalhista, né? O PPA ele é mais amplo, mais genérico, né? E a LDO ele já tem mais detalhes. Ele traz as metas, as prioridades, políticas de pessoal, questões tributárias, questões sobre a dívida fundada, limitação de gastos, distribuição de subvenção. Tudo isso já vem no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Se a gente olhar lá, o projeto de lei do PPA ele tem 4 artigos, né? Da LDO ele tem 20 e poucos artigos, porque ele traz praticamente tudo que a administração faz ali, ela já traz algumas pré-autorizações, né? Questões de gestão financeira, percentuais de suplementação, remanejamento, porque, como o nome da lei diz, é lei de diretrizes orçamentárias. Então, ela é a lei que ela vai... É como se ela fosse o manual de elaboração da LOA, né? Então, ela traz as diretrizes para a elaboração do orçamento. Por isso que ela traz essa série de informações na lei, né? Ela já é bem mais detalhista. Tanto é que a lei de diretrizes orçamentárias ela acaba sendo mais importante. Não mais importante, mas assim, ela tem um grande peso, a lei em si, o projeto de lei, do que os próprios anexos, né? Porque eles podem ser compatibilizados posteriormente. E a lei não, a lei é o que está lá. Tá. Então, como eu disse, né, a lei de diretrizes orçamentárias ela faz parte do planejamento, né? E ela está prevista lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Constituição de 88 e na Lei Orgânica do nosso município, né? E aí o processo de planejamento ele tem 3 peças de planejamento. O plano plurianual, que é uma peça de planejamento para 4 anos, né? A gente diz que é um planejamento de médio prazo. E para cada ano do PPA é feita uma LDO e uma LOA, né? Então são 1 PPA, 4 LDOs e 4 LOAs, né? Então, para cada ano a gente faz uma LDO diferente ali, trazendo as informações para a elaboração do ano. Então, a LDO, né, ela está prevista lá na Constituição Federal, lá no artigo 165, né? E ela recolhe... Então, o PPA ele é para 4 anos, ele tem informações lá para o primeiro ano de PPA, para o segundo, terceiro e para o quarto. Então, a LDO, dependendo do ano que você está fazendo, essa LDO aqui vai ser para o primeiro ano do PPA, ela retira as informações lá do PPA do primeiro ano e já transfere ali para a LOA, né? Já traz as diretrizes para elaborar a LOA com base naquelas políticas de governo, naquelas ações, nos programas que estão previstos lá no PPA para o ano de 2026. Aí depois vocês têm um outro quadro aqui, que é ilustrativo, né? Sobre como que é o planejamento. Então, o PPA é onde a gente planeja mesmo, né? As políticas públicas, o que vai ser feito ali nos próximos 4 anos. A LDO, como ela é de diretriz, ela é uma lei de orientação, que ela vai orientar como que vai ser feito esse planejamento, vai ser executado. E a LOA é o planejamento que se executa. Então, na LOA, que é onde a gente tem detalhamento do que eu vou pagar de serviços terceiros, de material de consumo, né, por unidade executora, por departamentos. Então, a LOA que ela é mais abrangente porque é onde a gente executa esse planejamento, né? E todas elas têm que trazer as políticas públicas e os programas de governo.
Então, para a LDO de 2026, a gente está com uma previsão inicial aqui de 53 milhões e meio, tá? A gente está considerando um crescimento inflacionário apenas, né? Porque por se tratar de um município pequeno, né, com pouca capacidade de investimento, os investimentos são feitos, na grande maioria das vezes, através de convênios. E os convênios eles são assinados durante a execução do orçamento. Então, a gente não traz isso na LDO, não traz isso na LOA. Quando é executado um convênio, né, assinado um convênio, a gente altera a LOA, né, inclui esse crédito especial lá na LOA, através de um projeto de lei. Então, ele segue o mesmo rito das outras peças de planejamento, é feito um projeto de lei, vem para a Câmara, é aprovado e aquilo lá passa a compor o orçamento. Então, a nossa LDO ela traz só uma projeção de crescimento inflacionário. No demonstrativo seguinte, a gente traz qual que é a evolução das receitas aqui do município, para a gente ter uma ideia. Então, lá em 2020, o município arrecadou 30.343 mil. Em 2021, arrecadou 35 milhões e 35 mil. Em 2022, arrecadou 45 milhões e 49 mil reais. Em 2023, 50 milhões 456. E em 2024, 53 milhões 358. Para 2025, a gente tem uma previsão de 48 milhões 360. Ah, mas então vocês diminuíram o orçamento? Não, é o que eu disse. As emendas, os convênios, eles são assinados durante o ano. Então, na execução, ele acaba inflando lá o orçamento, né? Então, a gente trabalha com o que é receita real, que vai ser arrecadado, e aí os convênios, eles aumentam o orçamento. Então, por isso que parece que a gente teve uma evolução negativa aqui, né? Então, com base no orçamento de 2025, a gente projetou 2026 ali um crescimento inflacionário de 5%, né, Leide? Em torno de 5%, né? Bom, aí a gente tem no outro quadro aqui a composição das receitas. Eu não vou ler todas as linhas até para não ficar cansativo, mas para a gente ter uma análise aqui, onde eu tenho mais receitas, né? Lá nas transferências correntes. Então, se a gente olhar lá, em 2022 a gente arrecadou 40 milhões, em 2023 42, em 24 45, para 25 44 e para 26 45, né? Então, aqui nas transferências correntes entram os convênios de custeio, né? De um ano para o outro. E aí depois a gente tem lá as transferências de capital, que são os convênios de capital, que a gente vê ali por que alterou tanto o orçamento, ó. Em 2022, a gente arrecadou de transferências de capital 2 milhões e 12 mil reais. Em 2023, 1 milhão 972. Em 2024, só 512 mil. E em 2025, a gente não projetou nada, que é aquilo que eu disse, a gente não projeta os convênios, tá? Seria basicamente isso de mais importante, né? Aí a gente tem as deduções da receita, que são aquelas que é deduzida ali das transferências correntes e da receita tributária, na verdade, das transferências constitucionais para formar o Fundeb, né? Que é deduzido do FPM, ICMS, IPVA, IPI e TR. Bom, aí passando para o próximo quadro, né? O orçamento ele sempre ele abrange todos os órgãos da administração, né? Administração direta, indireta, autarquias, fundações. Não é o caso aqui de Meridiano, a gente só tem administração direta. O que é administração direta? Perdão, e a gente tem o regime próprio de previdência. A gente tem a prefeitura e o regime próprio de previdência. Que é receita, tá certo. Então, a receita aqui, onde a gente arrecada? A prefeitura e regime próprio de previdência. Então, desses 53 milhões que a gente disse, 46 milhões será de receita da prefeitura e 7 milhões e meio de receitas do regime próprio de previdência, tá? Aí a gente tem as despesas, né? Então, as despesas também eu não vou ler todas para não ficar cansativo, vamos olhar as principais. Então, nosso principal gasto, né, geral aqui, é pessoal em cargos. Aqui entra o pessoal da saúde, da educação, tá? Porque mas e saúde, educação, Fundeb? Está englobado nessas rúbricas aqui. Então, pessoal em cargos, ó, em 2022 a gente pagava 18 milhões de salários em cargos, 18 milhões e 800, em 23 foi 18 milhões e 477, em 24 foi 24 milhões.
Para 2025 foi para 20 milhões, para 2026, 22 milhões. Por que diminuiu? Por causa daquela questão do aporte, né? Que teve aquela alteração na lei do aporte aqui, que a gente estava pagando um aporte alto, então diminuiu, por isso que diminuiu na LDO. Aí a gente tem as outras despesas correntes, que seria todo o custeio da administração, então combustível, merenda, medicamentos, transporte de alunos, tudo que é de custeio. Então, fica em torno de 16 milhões em 22, 18 milhões em 2023, 15 milhões em 2024, 16 milhões em 2025 e 16 milhões e 900 para 2026. Os investimentos que a gente faz basicamente com convênios, ou são contrapartidas, ou a gente teve operação de crédito há alguns anos, eu não sei se ela entrou aqui nesses anos, não me lembro. Então, a gente em 2022 teve 3 milhões e 400 de investimento, em 2023 4 milhões e 600, em 2024 2 milhões e 70, a gente viu que lá em 2024 só arrecadou 500 mil, né, de investimento, e em 2025 está previsto 1 milhão e 755 e para 2026 2 milhões e 100. Aí a gente tem a amortização da dívida, que entra aqui os parcelamentos com a previdência própria, a gente tem um parcelamento com INSS e precatórios, né? E tem o RPPS, né? Tem com parcelamento com a previdência própria. Investimentos e despesas correntes, você tem um mínimo para gastar? Por exemplo, se eu consigo gastar esse mínimo... A gente tem um máximo, que é o artigo 67A lá da Constituição, né? Ele foi feito, a Constituição foi emendada há 2 ou 3 anos atrás. Alô? Não, acabou a bateria. Alô? Alô? A gente tem um máximo lá, só que ele não tem sanção para esse máximo, que diz o seguinte, que o município deveria gastar no máximo 95% da receita corrente com despesa corrente. Então, assim, com custeio eu teria que gastar 95% do que eu arrecado, né? Porque esses 5% seria para uma eventual emergência, uma ponte que caiu, um telhado de uma escola que quebrou, né? Então teria que ter essa emergência. Só que a Constituição ela não impõe nenhuma sanção. O que ela diz? Que quando o município ele chega a esse limite, o município ele pode fazer algum ato, pode ser um decreto, uma lei, um informativo interno, criando regras de redução de despesa corrente para voltar para baixo desse índice. A única vedação que tem é que se o município estiver acima, ele não pode fazer operação de crédito, né? Para fazer operação de crédito, ele tem que assinar um termo lá, garantindo que ele vai reduzir para baixo dos 95%. Então tem esse limite. Agora, com combustível, com material de consumo, assim não. O único limite que tem é esse. Não deveria gastar mais que 95% da receita com despesas correntes. Aí a gente tem, então, a amortização da dívida, né? Em 2022 foi de 3 milhões e 76, em 2023 1 milhão 380, em 2024 1 milhão 118, para 2025 2 milhões 956, para 2024 3 milhões 756. São precatórios que vão entrar aqui, Lígia? Ou é o parcelamento no... O parcelamento tem também aqui até o aporte, né? Então a Ligiane está me explicando que aqui na amortização da dívida entra o aporte, né? Porque o aporte do fundo de previdência é para compensar um déficit futuro, né? E tem um parcelamento novo com RPPS. Aí a gente tem a reserva de contingência. A reserva de contingência é uma reserva técnica, onde pode ser feita uma reserva ali para uma eventual frustração de receita, né? E agora, ultimamente, os municípios estão usando já para deixar na reserva de contingência aquele valor que cabe às emendas parlamentares, né? E aqui, inclusive, foi uma sugestão da Câmara, eles pediram para que a gente deixasse na reserva de contingência o valor que eles teriam para fazer emendas. Para quê? Para quando a Câmara fosse fazer a emenda, ela não precisar tirar da saúde, da educação, da administração. Então, lá durante a elaboração do orçamento, já se elabora com aquele valor separado para as emendas, né? Quando que pode usar reserva de contingência? Eu não posso empenhar nada em reserva de contingência. O que for de emenda, depois vai sair daqui e vai para as emendas. E aquilo que é um contingenciamento de uma eventual frustração de receita, verificou que eu estou arrecadando aquilo ou mais,
eu vou lá e tiro da reserva de contingência e jogo nas áreas onde eu preciso de despesas, né? Eu movimento o meu orçamento para as outras áreas e aí lá eu gasto de acordo com cada área, né? E aí a gente tem as despesas interorçamentárias, que são as despesas da Previdência, né? Do Instituto, fundo, aqui é fundo, né? Do Fundo de Previdência. Então aí a gente chegaria aqui no orçamento de 53 milhões e meio para 2026, né? Receita e despesa sempre tem que ter o equilíbrio orçamentário, né? Do valor de... Então é igual aos 53,5. Aí agora a gente tem a despesa por órgão, tá? Então, aí aqui é onde a gente tem só a administração direta, que seria a Prefeitura Câmara, e o regime próprio de Previdência. Então, daqueles 53 milhões que vai arrecadar, né? 7 milhões e pouco é do regime próprio, 7 milhões e meio, e os outros 46 seria a prefeitura que vai arrecadar. Só que ela não vai gastar 46, porque ela tem que fazer o repasse da Câmara. Então a prefeitura ela vai ter uma despesa prevista ali de 44.365 e 1.635 vem para a Câmara, né, a título de 1/10, para cobrir as despesas do Poder Legislativo. Porque o Poder Legislativo ele não tem receita, né, ele não arrecada. Bom, gente, basicamente é isso. Então, assim, a gente está aqui para coletar alguma eventual sugestão, né, de vocês e para apresentar, né, basicamente como que ficará a LDO. Como eu disse, ela não está pronta, mesmo porque a gente não pode vir nessa audiência com ela pronta, ela tem que estar aberta a alterações. Então, vai ser revisado, pode ser que mude algum valor daqui, eu acredito que não. E dependendo também das sugestões que a gente tiver aqui, pode ser que mude alguma coisa, né? Se vier a ter alguma sugestão. Tem uma exceção esse ano, a Ligiane está me lembrando aqui, que a Constituição Federal e a Lei Orgânica do município, ela segue, existe meio que uma inversão de planejamento. Por exemplo, eu faço o PPA, do PPA eu faço 4 LDOs e 4 LOAs. Mas lá na Constituição diz que a LDO tem que ser entregue em abril, e o PPA em agosto. Então, assim, como que eu vou tirar informações do PPA que eu ainda não fiz? Então, aqui na LDO, o que vai vir? O projeto de lei, com aquelas regulamentações que eu falei no começo, de políticas de transferências de repasse para entidades do terceiro setor, políticas tributárias, questões de pessoal, e os anexos que são históricos, né? Porque eu tenho que juntar os anexos históricos. Os anexos de programas, metas e ações, que eu tiro lá do PPA, eles vão vir junto com o PPA. Então, no primeiro ano de PPA, a gente costuma fazer isso, né? Encaminha um projeto de lei dizendo, olha, os anexos de programas, metas e ações que são retirados do PPA, eles vão vir junto com o PPA. Então, quando a gente mandar o PPA para a Câmara, a gente vai encaminhar junto os anexos que vão compor a LDO, aqueles anexos de valores. Por isso até que esses valores aqui eles são estimados, né? Pode ser que eles mudem até a elaboração do PPA. É isso, né, Lígia? Alguma dúvida? Isso é uma prática legal, tá? É normalmente feito, se faz aqui já há vários anos também. Porque senão, se eu mandasse o valor agora e no PPA apurasse um valor diferente, eu já teria que compatibilizar o PPA com a LDO, teria que mandar um outro planejamento. Alguém tem alguma dúvida? Talvez eu não entendi direito a questão da reserva de contingência. Tá. As emendas que vocês estavam falando eram as impositivas? Isso, as impositivas da Câmara. Exatamente. Porque assim, não necessariamente eu preciso... 2026, tá? Para 26. Não necessariamente o município ele precisa alocar lá na reserva de contingência o percentual. Porque assim, legalmente, a Câmara ela tem direito a fazer emendas impositivas. Isso está lá na Constituição, que é um percentual, que na nossa lei orgânica a gente segue o percentual da Constituição. 1,8, é isso, Lígia? 1,8 da receita corrente líquida. A Prefeitura pode mandar o orçamento sem deixar lá na reserva de contingência, só que a Câmara ela vai chegar aqui e ela vai apontar, falar assim, olha, tem algumas regras para fazer as emendas, né? Metade tem que ir para a saúde, enfim. Dentro daquelas regras da emenda, vai falar, ó, eu estou colocando lá 500 mil para uma determinada emenda e eu vou tirar lá do departamento de obras. Tá. A Prefeitura não vai poder questionar isso, é emenda, ela tem que aceitar, né? Desde que ela esteja feita dentro da legalidade. Para que não ocorra isso, a gente faz o planejamento e aquele valor que seria de emenda, a gente já deixa lá na reserva de contingência. Para que a hora que os vereadores forem fazer a emenda, eles utilizem já aquele percentual que está lá. Então, eles não vão mexer na Secretaria de Obras, não vão mexer na Educação, não vão mexer na Saúde, não vão mexer na Administração. A gente já trabalha o orçamento sabendo que vão ter as emendas, então a gente já trabalha com aquele valor reduzido
e aí a Câmara ela trabalha com aquele valor que está lá na emenda. Acaba evitando um pouco de conflito, porque se eu deixar, tudo bem, eu sei que a Câmara ela vai tirar quase 2 milhões ali para emenda, aí eu distribuo isso lá nas minhas dotações lá da saúde, da assistência, aí a Câmara ela vai vir tirar com base no que ela acha que está certo, e às vezes ela vai tirar de um departamento que vai faltar. Então a gente já faz o orçamento contando com o valor a menos da emenda e deixa ele lá na reserva de contingência. Tá? Não tem proibição legal nenhuma para fazer isso. Fica fácil, a Câmara ela já sabe de onde ela vai tirar. Porque uma coisa é, por exemplo, assim, você pega o orçamento da União, que é um orçamento gigantesco, em que os deputados vão estudar, onde a Câmara ela tem toda uma estrutura contábil, financeira, para estudar o orçamento, se discute, e eles fazem lá os remanejamentos, tira dos outros setores para fazer as emendas dos deputados. Em municípios menores, a gente tem uma estrutura reduzida de planejamento na prefeitura. A Câmara ela não tem nenhuma estrutura de planejamento, né? Então, a gente já faz esse planejamento lá na prefeitura. Como o valor da emenda da Câmara é de 2 milhões, por exemplo, eu vou deixar lá na reserva de contingência. Porque senão a Câmara ela teria que, de repente, requerer a contadora para vir aqui, para ajudar a elaborar, para ver de onde ia tirar. Então, a gente já evita esse movimento. A gente já tira antes e deixa lá separado. Vai acontecer as emendas mesmo, a gente sabe que vai acontecer, né? Então, a gente faz esse trabalho que já vem mais técnico, né? Não vai mexer na saúde, não vai mexer na educação, não vai mexer no transporte, em lugar nenhum. Então, o valor que está lá na reserva de contingência não é o valor total de emendas, porque além do valor das emendas, eu tenho que deixar uma reserva de contingência. Geralmente, a gente trabalha com em torno de 300 a 400 mil. Todo ano a gente deixa essa reserva. Então, quando a gente olhar lá, por exemplo, a reserva de contingência, 1 milhão e 200, seria 800 mil aqui mais ou menos para emendas e o restante seria contingência mesmo que vai ficar. Mas aí a Câmara ela sabe qual é o valor, com base na projeção de receita corrente líquida, ela utiliza só o valor que é devido ali. Porque em 25 foi o primeiro ano que a Câmara fez as emendas aqui impositivas, né, que foi alterada a lei orgânica. E em 25 a Câmara ela teve que tirar de outras áreas, porque não se tinha aqui a questão de emendas, né? Então aí a Câmara falou pra gente, vocês já não querem deixar lá na reserva de contingência nos próximos anos, pra gente não ter que ficar mexendo, não ter que ficar lá requerendo da contadora e ver que área que vai tirar. Porque a partir do momento que fala assim para a Ligiane, você vai ter que tirar 200 mil do teu orçamento, ela precisa rever o orçamento dela inteiro. Então é melhor que durante a elaboração já separe, já elabora certo e deixa ela separado. Então por isso que 25 não tinha, tá? Porque foi o primeiro ano de emenda impositiva. Só para você ter uma noção, no PPA, no passado, eles tiraram da sua pasta. Então, para não acontecer isso, não era impositiva na época, mas eles retiraram da pasta de esporte e lazer. Exatamente. E aí, pelo menos, a gente já faz o nosso planejamento, quando eu falo assim, a prefeitura, né, a administração, ela já faz o planejamento não contando com o valor da reserva. Dinheiro, entendeu? Porque senão a gente não sabe de onde a Câmara vai tirar, né? Então a gente já deixa separado lá para a Câmara. Mas é automaticamente, eu pensando nisso, você vai ter que diminuir receita ou Sim. Só que você não acha que é melhor a gente diminuir tendo o conhecimento do que eu deixar a Câmara diminuir de um lugar que vai fazer falta? Porque a Câmara ela pode ir lá, para você ter uma ideia, ela pode ir lá e falar assim, eu vou tirar lá para fazer a emenda do pagamento, salários não pode mexer, mas por exemplo assim, da dívida de longo prazo, eu tenho que pagar precatório, não pode mexer lá. Aí eu vou ter que catar de outro lugar e o povo de volta lá. Já pensou eles ir lá e falar, vamos tirar de festividade? Vamos tirar de festividade? Então o que a gente faz? Eu pergunto porque eu já pergunto meio que na defensiva, porque eu tenho certeza que vai tirar pra pasta. Porque na verdade... É porque assim, na verdade a gente tem que entender que a emenda impositiva não é um dinheiro que vem para cá. Né? Eles vão criar ações para o executivo fazer. Então o dinheiro vai ficar lá na prefeitura de qualquer forma. Só que, da mesma forma que se a gente pensar assim, deixa eu só pegar aqui para não falar besteira. Dos 46 milhões que a prefeitura vai arrecadar, ela só vai gastar 44,365. Então eu já não faço um orçamento de 46 milhões, porque tem os duodécimos da Câmara.
Então, da mesma forma, eu já considero o valor de emenda aqui, não coloco em nenhuma pasta, deixo separado. Aí a Câmara ela vai definir, isso aqui tem que ser uma ação para a saúde, eu vou fazer isso para, né, que eles fazem as emendas. Então, isso vai ser gasto pelo município, mas de acordo com as emendas da Câmara. Então, a gente já deixa lá na reserva. Que aí cabe também cada secretário, de repente, conversar com o vereador e falar, faz uma emenda lá para minha pasta. Entendeu? Então, mas fez. Porque assim, ó, você pega municípios maiores que a emenda lá da Câmara dá 20 milhões, 30 milhões. Você fala, tudo bem, mas o município é grande. Mas dependendo da Câmara mexe lá com 30 milhões, ela dá Então, assim, é melhor o município deixar na reserva de contingência. Já deixa lá. Porque você já trabalha com o teu, você trabalha com o dela, sem saber que ali a Câmara não vai botar a mão. Porque depois ninguém vai querer, né? Porque você já vai estar, olha, é tanto, então fica mais fácil, porque você já não vai contar. A hora que passar para vocês o valor, você já vai estar fora isso, entendeu? Exatamente. Não vai ter uma frustração futura. Mas, ó, teu orçamento é de 1 milhão. Aí vem uma emenda tirando 200 mil do teu orçamento, ele virou 800. Entendeu? Então é melhor você já trabalhar com o teu orçamento de 800. Sem correr o risco. Então é para isso. É uma questão de planejamento, por isso que a gente separa ali. Né? É melhor para o município, é melhor para a Câmara, fica melhor para todo mundo. Vocês foram no curso, né? Vocês estão tudo afinados. Não, você gosta de interagir. Entendi. Bom, gente, então, mais alguém? Eu posso encerrar? Bom, então gostaria de agradecer a presença de todos e todas, né? E encerrar, então, a audiência. Só esclarecer que a gente está à disposição durante todo o ano, né? Ligiane ali, aquele treinamento que teve para vocês foi para ajudar, para que vocês possam também trabalhar melhor o orçamento de vocês, ter uma interação maior, mas a gente está ali o tempo todo, né? Tanto a Ligiane quanto eu, enquanto consultoria, estou à disposição.